Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu volto a ter este reencontro com os amados. E quero dizer que nós continuamos nesta luta, enfrentando esta pandemia, que não é a primeira. Costumo dizer que quem quer acabar com a história, mate os velhos. Na década de 50, ocorreu uma bem maior do que esta. Se não me engano, em 1956, e esta pandemia, eu fui acometido pelo vírus dela, e ela levou mais de 2 milhões de habitantes da Terra. E olha que o planeta Terra era menos habitado do que hoje. A população brasileira, bem menor do que a de hoje. Mas o mundo não parou. O povo não estava com medo. Hoje nós temos a televisão a divulgar má notícia 2 vezes por dia, isto é, de dia e de noite. E boa notícia não tem ibope. Quem tem ibope é má notícia. Por exemplo, o Evangelho é boa notícia. O Evangelho é boas novas de salvação, mas poucos querem o Evangelho. E aqueles que estão nele, muitos dos quais se afastam do Evangelho. E, meus irmãos, nós não estamos livres dessas coisas. Nós estamos na terra e sujeitos às aflições. O Senhor não nos livra das aflições, mas nos livra nas aflições. Está lá no Salmo 34, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. E o Senhor Jesus Cristo declarou lá em João 16, 33, talvez um dos versos o mais conhecido da Bíblia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, eu não conheço um cristão, pode ser diácono, pastor, presbítero, apóstolo, padre, bispo, que não passe por aflição, que não passe por angústia. O Senhor não nos livra da angústia, mas nos livra na angústia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. O Senhor não nos livra da guerra, Ele nos livra da guerra. Ele é o Senhor dos exércitos e Ele livra os seus servos na guerra. Só não o livra quando os seus servos estão em desobediência à sua palavra. Não é isso? Porque a obediência é como gorduras de carneiros. Mas a desobediência é semelhante à feitiçaria e à idolatria. Quem é que não passa por problema? Não é? A gente sabe de irmãos que aqui tem uma filha ali que vai para as baladas da noite, volta pela madrugada e às vezes não volta. Filhos que se enveredam pelo caminho das drogas. É um netinho que tem a saúde fragilizada, necessitando de cuidados especiais. É a esposa que passa por problemas de saúde. É o marido que sofre no leito do hospital e às vezes não volta mais. E enquanto estivermos neste mundo que, segundo Jesus Cristo, jaz no maligno, não vamos estar livres das aflições.
Mas eu quero chamar a preciosa atenção dos santos e amados do Senhor para a leitura da Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41. Essa mesma passagem bíblica, muito conhecida, está também em Mateus 8, de 23 a 27, e Lucas 8, de 22 a 25. E o tema da mensagem é o título que está na Bíblia: Jesus acalma a tempestade. Nós, meus queridos irmãos, não estamos livres das tempestades. Nós iremos ler: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos, nós que vivemos nesta terra, estamos sujeitos a tempestades no mar da nossa vida. Às vezes estamos no mar tranquilo, bonançoso, e eis que mais de repente, basta um telefonema, uma má notícia, para que o nosso mar se torne revoltoso, impetuoso, agressivo, amedrontador. É assim. Um certo pastor que compôs muitos hinos, nenhum deles vingou, mas um todo mundo conhece. Quando as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Eu gosto muito do hino 328, do cantor cristão. E gosto também da música da cantora cabense, Adélia Soares, quando ela, com muito vigor, diz: vem, Senhor, acalmar o mar. Ora, irmãos, a tempestade, ela quando vem, nos pega desprevenidos. Ela é imprevisível, como a tempestade do mar da Galileia. O mar da Galileia, ele representa para os judeus como o Egito, o Nilo representa para o povo egípcio. É de suma importância. Não é propriamente um mar, mas um lago belíssimo, de águas azuis, que é
abastecido pelas águas do Rio Jordão. Este lago é chamado também de Mar de Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibério, e Mar de Quenerete. Esse mar, ele é imprevisível. A gente olha para aquele lago com as suas águas azuis, bonitas, tem vontade de nadar nele, mas eis que, de repente, ele se torna revolto, agressivo. E foi numa dessas ocasiões que Jesus estava no barco com os discípulos. E se os irmãos prestarem atenção ao texto, diz que levantou-se um grande temporal de vento, e não de chuva, porque chuva é coisa rara em Israel, principalmente ali nas regiões circunvizinhas de Cafarnaum. Foi uma tempestade de vento. E por que ocorre essa tempestade de vento? É que a massa de ar quente da região litorânea, quando se choca com a massa de ar fria das colinas de Golã, gera um choque térmico e provoca essa tempestade. Interessante que eu gosto mais do texto de Marcos, porque ele detalha dizendo que Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Não é? Interessante, o travesseiro. E eu quero dizer aos irmãos que nada Jesus fez por acaso. Ele dormiu, primeiro, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Mas eu me atrevo a dizer que Jesus dormiu propositadamente, de propósito. Eu vos peço até perdão pelo pleonasmo. Dormiu porque ele queria mostrar aos discípulos que eles estavam seguros nas mãos de Deus, porque Cristo estava no barco. Eu aprendi, assim que me converti, a cantar o hino: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Ora, eles iam em águas tranquilas, quando intempestivamente o mar agitou-se e o barco foi jogado para a direita, para a esquerda e começou a encher-se de água. Na linguagem marítima diz o seguinte: começou a fazer água. Ora, eu falo de cátedra porque já passei por isso. Na minha juventude, inspetor da guarda portuária, peguei uma pequena embarcação e fui com meu comandante, o Marujo, numa missão especial, seguindo um barco que foi para o alto mar. O dia estava amanhecendo e eu estava contente, animado. Nunca havia entrado num barco em direção ao mar. Passamos a boca da barra e comecei a olhar para os prédios e eles foram ficando pequenos até que desapareceram. E, meus queridos irmãos, nesse dia o mar estava agitado, as ondas vinham, batiam contra o barco pequeno, a ponto de virá-lo, e eu já estava um tanto nervoso, e quando eu olho para o piloto, ele estava cinzento, amedrontado. E eu me aproximei dele e disse: o que é que está acontecendo? Ele disse: olha, eu estou morrendo de medo. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu nunca enfrentei o mar. Esta é a primeira vez. Eu tenho um curso teórico, aprendi a guiar este barco na bacia de evolução do Porto,
Ora, eu confesso, os irmãos, eu senti a mesma sensação dos discípulos. Eu comecei a dizer para os meus botões: ah, Senhor, livra-me desta hora, porque eu tenho uma mulher e filhas para criar. E se eu entrego o piloto ao comandante, ele teria passado por maus bocados. Ainda bem que meu chefe, meu comandante, era meio surdo, não ouviu o que ele disse. Ele então se volta para mim: Amorim, o que foi que ele disse? Eu disse: ele está um tanto amedrontado em função de o mar estar agitado e ele não tem muita experiência. É melhor nós regressarmos. E foi o que fizemos. E quando eu cheguei ao cais, como eu fiquei feliz. Como se houvesse nascido de novo. Jesus estava no barco. E tudo começou com uma interrogação. Mestre, não te importa que pereçamos? Nós estamos morrendo. Jesus, então, se levanta e diz ao mar: acalma-te, emudece, e o vento aquieta-te, e o vento se aquietou. E os discípulos ficaram, então, estupefatos, dizendo: meu Deus, que coisa interessante! Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eu vos digo, é Jesus. Meus queridos irmãos, nós não estamos livres das tempestades. Basta qualquer coisa que nos cause perigo para nós ficarmos amedrontados como ficaram os discípulos naquele momento. O vento se aquietou, tudo se fez bonança. E Jesus, então, faz a segunda pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos queridos, muitas vezes o medo é em função da nossa fraqueza espiritual, da nossa vulnerabilidade humana. Porque se o nosso Deus está no barco, ele pode fazer água, ele pode balançar para a direita, para a esquerda, sacudir, mas se Cristo está no barco, ele não afunda. Nós precisamos estar com os olhos fitos nele, porque é o nosso socorro e fortaleza bem presente também na nossa angústia. O apóstolo Paulo, ele não diz que a vida do crente é cheia de flores. Nem tudo são flores na nossa vida. Na sua carta principal aos Romanos, 8, verso 18, ele, quando pega da sua preciosa pena e escreve: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Nós nunca vamos estar livres do sofrimento. Tanto é que os verdadeiros cristãos oram e sempre pedem ao outro que ore por ele, porque o verdadeiro cristão, ele sabe que a oração do justo pode muito em sua eficácia, pode muito em seus efeitos. Portanto, meus irmãos, o mar da nossa vida, para ficar tranquilo e o nosso coração sossegado, é preciso que nós lancemos todas as nossas ansiedades sobre Deus. Ansiedades sobre Jesus Cristo, que é o autor, é o nosso Salvador e é o consumador da nossa fé.
Portanto, que nós estejamos sempre com as nossas atenções voltadas para Ele, sabedor que Ele está presente em nossas vidas, todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos despreza, não nos desampara. E é Ele que tem o poder não só de controlar o mar, mas cria, sustenta e governa, segundo o doutor Abby Langston, todas as coisas em santo amor. Que Ele nos abençoe rica e abundantemente. Amém e amém, queridos irmãos. Amém, meus irmãos. Depois de uma linda mensagem como essa, não é? Nós estamos alimentados. Nós tivemos um pequeno problema aí, né? Paramos aí um momento. Quando se trata de tecnologia, muitas vezes acontece esses problemas, né? Mas nada que nos impeça de continuar, né? Adorando ao Senhor, louvando ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E como é bom estar na sua presença, estarmos nos alimentando da sua palavra. Nesse momento, nós vamos convidar o irmão Roberto. O irmão José Roberto também vai estar agora louvando ao Senhor, firme e forte. Graças e paz, irmão. Amém. É luta, mas tem que ser luta para vencer, né? Vamos lá. Senhor, atende minha oração. Necessitado, sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia, quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dai-me alegria diante de ti, tudo está sempre pronto a perdoar. Glória a Deus. Aleluia. Na minha angústia te buscarei, pois todo Deus és o meu Deus. Em meu caminho vos seguirei, no verdadeiros és filhos teus. Em ti louvarei, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças aos filhos teus e para sempre descansarei. Amém. Antes de encerrar, quero agradecer primeiramente a Deus e a irmã Denise, a irmã Solange e ao nosso amigo irmão Mário. Amém? Glória a Deus, amém, meu irmão. Que Deus continue lhe abençoando grandemente, amém? Amém. Ore pela minha filha que me ajudou muito, Ana Carolina. Ana Carolina.
ela que está de frente a tudo isso aqui para ajudar. Olha aí, que maravilha, tá vendo? Coisa Amém. maravilhosa. Os filhos são herança do Senhor, né? Olha, irmãos, nesse momento a gente vai encerrar com a oração, né? A irmã Maria da Piedade, ela tinha um agradecimento para fazer, né? Mas infelizmente não vai ser possível agora. Nós vamos, nesse momento, agradecer. Nós vamos agradecer a irmã Dilma Beltrão. Ela tem pedido aos irmãos que orassem pela irmã dela e pela sobrinha dela. E ela está agradecendo porque a sobrinha saiu da UTI, graças a Deus, né, estava na UTI, e a irmã provavelmente tem alta amanhã. Então, podemos glorificar o Senhor, né? E temos muito a agradecer, né? Só em estarmos aqui cultuando a Deus é motivo de gratidão ao Senhor. Então, nós vamos encerrar orando. E a irmã Maria da Piedade, que ia fazer esse momento de gratidão também, com certeza vai ter no próximo culto, minha irmã, né? Me parece que não conseguiu entrar em conexão, não foi possível, a internet agora, não sei como, mas não foi possível. Mas, com certeza, a irmã no outro culto terá esse momento de fazer e falar para os irmãos. A irmã estava muito desejosa em falar, né? Mas nós vamos encerrar agora orando ao Senhor, agradecendo por este momento, agradecendo pelas bênçãos e pedindo a Deus que Ele continue a nos ajudar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui eternamente gratos a Ti por tudo que Tu tem feito na nossa vida, Senhor. Por saber que Tu estás conosco, Tu tens cuidado de nós, que Tu és o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas angústias, Senhor. Tu estás conosco, Tu és a nossa verdadeira alegria, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelos livramentos. Muito obrigada pela tua proteção. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua palavra. Muito obrigada, Deus, pela vida da irmã da tua serva, da irmã Dilma, que estava na UTI. Com certeza, tu ouviste as orações dos teus servos e que a sua sobrinha também provavelmente terá alta amanhã. Deus amado, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nós só temos a te agradecer. E te pedir, Pai, por aqueles que estão ainda no leito dos hospitais, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor Deus, nesse momento, passando por difícil situação, Deus, mas que Tu estejas protegendo, Tu estejas restaurando a saúde de cada um deles. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pela Tua palavra. Dá-nos uma noite tranquila, um sono reparador, Deus amado. E que nós possamos, na sexta-feira, Deus amado, estarmos juntos mais uma vez na escola bíblica, estudando a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, se alimentando e nos alimentando da Tua palavra. Fica conosco, Deus, muito obrigada, perdão pelos nossos pecados. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma excelente noite. E sexta-feira, a escola bíblica, às 19h30, estudando a palavra do Senhor. Amém? 2 de 2. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando
e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera.